Buenas hermanos, estamos na nossa última live, falando hoje sobre Kaivalya ou a liberdade do yogi. Estamos novamente, só para reforçar, é uma semana de 5 lives preparatórias, introdutórias, ao nosso webinário da semana que vem, a Fundamentos do Yoga no Real, acontece de 12 a 15 de novembro, de graça, certificado, e eu uso essa semana para conversar com vocês sobre conceitos que eu acho importantes do yoga. E hoje falamos então de Kaivalya, ou a liberação, ou a liberdade. Liberdade do quê? De todo o sofrimento humano. Kaivalya significa literalmente liberdade ou liberação. A liberdade, portanto, em viver afastado de todo e qualquer sofrimento, ou dukkha, que é o nome que dá para sofrimento. E isso é preconizado, ao menos pela escritura, que nos constitui como yogi moderno, que é o Yoga Sutra de Patanjali, na modernidade, após um processo lento e gradual, e me acompanhe que aqui eu vou reforçar o das outras aulas, praticando yoga, praticando, portanto, meditação. Nós vamos voluntariamente diminuindo o turbilhão da consciência chitta, e chitta, que constitui a consciência de todos nós, minha, Natália, do Pedro, do Otávio, é formado pelo meu eu, a minha lógica e a minha mente. Lembra que o eu aqui, eu uso como também sinônimo de ego. Ego não é de egoidade, egoísmo, mas eu vou buscar isso da psicanálise. E em Samadhi, essa experiência principal do yoga, nós damos acesso às pulsões do nosso eu inconsciente, ou purusha, eu estou recapitulando a semana toda, tá? Que é inconsciente de si mesmo. Como é que as escrituras traduzem purusha? Um espelho. Um espelho não tem uma essência dentro dele. O espelho reflete. E reflete e joga pulsão, joga força para fora. Esse eu inconsciente, que é purusha, inconsciente de si mesmo, esse espelho, portanto, reflete o que acontece em nós. Por trás de Chitta, um espelho que reflete o que há por trás de Chitta, ou a consciência. E aí, percebendo com um pouco mais de clareza o que antes passava despercebido, não nomeado, ou seja, afetos que chegavam descolados da ideia original, pois bloqueados por uma barreira de recalque de Chitta. Vou recapitular. Há um mundo em Natália acontecendo que passa despercebido da consciência dela. Mas ainda assim é Natália. Não é Natália e o eu inconsciente purusha. Tudo é Natália. Só que é uma parte só que vai entre aspas, à luz da consciência. Há um mundo natalialístico que acontece atrás, que emana seus pulsões, seus afetos, seus tesões, suas libidos para a consciência. Só que a consciência, lembra, é o eu, a lógica e a mente recalca uma série de pulsões, de desejos que Natália quer, mas não pode. Não pode por quê, Pedro? Porque há leis que nós nos autoimpomos para conseguir viver em sociedade. Temos aí, então, uma tensão. Passa afetos de Natália inconsciente, purushiana, mas descolados da ideia original que foi bloqueada pela barreira de recalque. E em yoga, em meditação, na experiência chamada samadhi, essa barreira de recalque diminui, fica mais porosa. E aí o afeto entra com mais força para a consciência. É o que yogis, meditadores iniciantes falam, pô, não consigo meditar, tá um turbilhão, e quando eu medito vem mais ainda. Você diminui a barreira de recalque, o afeto vai atravessar você. Chitta, assim, possui, ou constrói, ou é construído, isso aqui é o menos importante agora, uma barreira que impede que o eu purusha encontre expressão livre na consciência. Percebe que a gente está invertendo o rolê? Você foi ensinado que o purusha é imaculado do mundo fenomênico.
Ele não entra em contato. Estou dizendo não. Ele entra em contato, mas é até uma barreira que você mesmo construiu que não deixa passar o afeto colado à ideia. Porque você sente vergonha, culpa, medo, ódio. Quando é então que eu consigo fazer purusha ter livre acesso? Em samadhi, nos sonhos, nos xistes, dançando, num flow vinyasa. Às vezes, que é o mais comum para a gente do yoga, e tá mais atento a isso, porque a gente é bem mais rata, né? Há pequenas tensões que eu vou distensionar, ou nessa linguagem mítica dos chakras desalinhados. Aí você tem a tua construção, tem um Maya para viver. Ah, mas assim, Beto, quer dizer que aos poucos eu me liberto de todas as leis que organizam a sociedade onde eu vivo? Bom, se você chegou nisso aí, você vai virar esquizofrênico de hospital. Pode, Mitch, eu estou associando Purusha ao id da psicanálise. O id significa identidade inconsciente. Daí vem o id, tá ligado? Eu usei essa expressão. Eu só não gosto de ficar dando, literalmente, associando igual Mitch, para que você não largue do que eu estou falando e fale, agora eu já sei, eu já li Freud. Não, não. Nós estamos em construção. Nós estamos brincando aqui. Nós estamos brincando aqui. Não é literalmente a mesma coisa, mas eu estou associando. Pô, mas então eu vou me libertar de todas as leis sociais? Então, você vai ser preso. Você vai ser preso num presídio ou num manicômio, que tem estruturas arquitetônicas bem similares. Sabe ao que, Natália? A escola. Escola, empresa, manicômio e prisão têm estruturas arquitetônicas muito similares. Tá aí o bagulho panóptico do Foucault, que explica melhor isso até. Pô, Beto, mas aí é perigoso, né? Eu espero que você tenha conseguido chegar aqui, né? É perigoso, então, meditar, porque eu vou entrar em contato com os meus. Olha como você é católico. Com os meus demônios, né? É demônio, demônio, demônio. Que é você mesmo, né? Porque Purusha é inconsciente de si. E ele tá cagando para as leis sociais que você se autoimpôs. Ele nem sabe que isso existe. Dessa forma, eu repito, o que pode vir à luz da consciência, Tita, porque você diminui, né? Lembra, yoga é diminuição voluntária das modificações de Tita, da consciência. Yoga é Tita Vritti Niroda. Então, se eu diminuo minha lógica e minha mente, porra, Purusha encontra um canal aberto de expressão. Exatamente. Há um potencial aí. Dessa forma, eu repito, o que pode vir à luz da consciência encontra possíveis linhas de fuga ou dobras no samadhi ou em yogamento. Yogis dessa forma, em potencial, podem conseguir, que não é sempre, refletir sobre tudo que se passava neles. Isso que se repassa em nós são loopings, são o eterno retorno, é o que se repete e vai dar em sintomas. O yoga chama isso de vasana, literalmente significa tendências. Então, há tendências em Nara que vão se repetir a cada samadhi, aquela experiência. Tá entendendo o potencial do yoga? Pô, eu tô com um sintoma que tá me sentindo mal. Vou pro meu tapetinho, faço namaskar, faço pranayama, faço mantra, sei lá qual é a combinação das técnicas. O que importa para mim, o que mais as pessoas brigam, né? O meu método é melhor que o seu. Tá brigando por quem tem o melhor martelo ou alicate. A pergunta interessante é, o meu yoga tá abrindo passagem para o que se repete e tem produzido sintomas que me fazem sofrer? Olha que bonito isso. Ah, eu nunca nem pensei nisso, entendeu? Você pode ter 15 anos de prática diária. E agora, o que se passa e eu percebo que repete, que vai dar no sintoma, que me fez ir para o yoga, talvez seja chamado de ansiedade, transtorno de atenção, TDAH, sei lá o nome que você deu. Vem comigo, isso aqui é importante. Seja lá o nome que você deu para o que produz sintoma que você faz sofrer. O meu irmão, volto a dizer, é pai de santo. Ele não usa a linguagem, a gramática do chakra coronário obstruído ou do chakra narrata.
ele vai dizer que você não fez as obrigações para o seu orixá de cabeça. Tá entendendo? Que tem um espírito obsessor. Alguém jogou uma demanda para você. A gramática muda, tio. A galera do yoga não acredita nisso, mas acredita que desalinhou o chakra. Ah, que besteira. Não, não. É lindo. São linguagens míticas. Porque o Purusha, como inconsciência, tem uma estrutura de linguagem que tenta fazer passagem enquanto você medita, porque você diminuiu a barreira de recalque, de Tita, e permitiu o Purusha até acesso a você. Você não tem acesso a Purusha. É você que libera acesso para Purusha passar. E o que passa? Puta, meu. O que passa? Eu não sei, né? Só habita no seu corpo. E aí, quanto mais eu produzo a experiência do Samadhi, mais atento eu estou ao que se pode vir a passar de Vassana, de tendência, o que se repete, eu vou tendo pequenos vislumbres, acompanha que eu vou subir o degrau, sacações de estratégias que eu posso fazer para diminuir esse meu sintoma. O yoga chama isso de viveka, que significa literalmente discernimento. Viveka, para mim, é muito mais importante do que Samadhi. Claro, Viveka não vai surgir sem o Samadhi, sem essa experiência que as práticas do yoga produzem. Que você, no final da aula, vai chamar de gostosinho. Tá ligado? O cara faz 1h30 de aula e você pergunta para o aluno, como é que foi a aula? Nossa, foi uma delícia, gostosinho. Tá, mas desenvolve um pouquinho mais. Nossa, ele tá alienado do rolê. Ele está encantado, guarda isso. Ele está enfeitiçado, guarda isso. Ele está envolvido no fetiche da mercadoria yoga. Vai dormir com isso que eu trouxe até marcas hoje. O yoga está enfeitiçado, né? Enfeitiçado como uma mercadoria. É claro, né? Qualquer coisa que entre na estrutura de sociedade capitalista, ele vai ser transformado em mercadoria e produzido em larga escala. O que se produz em larga escala, Beto? Produtos diferentes? Não, produtos iguais. Ah, mas tem tantos yogas, né, Beto? Tem tantas palhas de aço, né? Qual a marca que você lembra? Bom, pelo menos se você é brasileiro. É o Bombril. Tá acompanhando, né? Então tem tantos yogas brigando entre si qual é o melhor, mas lá dentro é tudo palha de aço. É tudo mesmo sabão em pó, mas muda o nome. É Omo Plus, é Omo Branco, é Omo Alvejante. Às vezes a própria marca muda, tá ligado? Tira a marca e põe linhagem, tradição, método. São brands. Ah, vamos acabar com isso tudo, Beto? Não é essa a discussão, gente. A gente está aqui desde segunda-feira tentando diminuir a tua alienação. É isso que é a grande proposta do yoga. Arrefecer, diminuir, não sintoma, não maia, mas a vidya, a ignorância. Eu acho que eu fiz claro aqui, né? Eu dei uma introdução de segunda a quinta-feira. Assim, a liberdade ou a liberação do yoga não é um saber que vem de outras instâncias metafísicas, ou de um eu maior, de Deus, de Ishvara. Pensando Ishvara, uma outra instância, né? Uma outra substância. Mas de mim mesmo, de tudo que se passava e me fazia estar num ciclo infinito de repetição, 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 para momentos de aprendizagem a me diferenciar. Tá aí Viveka, discernimento. Falei bonito, não vou conseguir repetir, que foi de improviso. Dúvidas até aqui? Que aqui eu vou avançar e aqui eu vou engatar uma terceira e quarta, aí vai na banguela, hein? Dito isso, vamos à nossa hipótese, não é nem tese, né? Talvez seja mais próximo a um ensaio, a um improviso, a um convite para bailar comigo nessa semana. É expor que o yoga que praticamos, que nos formaram, que nos formataram, ele vai dar um nó, hein? Multiculturalista e relativista. Isto é, entendemos que há muitos yogares, yogamentos, linhagens, instituições, métodos de yoga, escolas, mas todas nos conduzem a um absoluto yoga.
que para a maioria, vocês não, são esclarecidos, vai achar que é o Darshana Yoga. Vou repetir. Nós fomos constituídos a pensar de forma multiculturalista. São várias culturas, mas que levam todos para o mesmo lugar. Então você lê o Bhagavad Gita, que não tem nada a ver com o yoga de Patanjali, mas acha que leva para o mesmo lugar. Eu falei que é complicar. Então você lê Shiva Samhita, né, da tradição dos natas, e consegue achar que é igual a Bhagavad Gita, que é igual ao Yoga Sutra de Patanjali, que eles falam de forma diferente, mas chegam no mesmo lugar. Não chega. Não chega, porque nem o Deus do Velho Testamento é igual ao Deus do Novo Testamento. E é o mesmo livro. Se eu der a Bíblia na mão de um batista e a mão de um assembleiano, eles enxergam o mundo por perspectivas, vértices da realidade completamente diferentes. E por que você, lendo o Yoga Sutra de Patanjali, acha que pensa igual a um indiano do século XIV? É porque você acha que tem uma alma imortal em você. É isso que eu vou tentar mudar hoje. Mudar. Nós vamos tentar conversar sobre uma outra perspectiva. Tentar tirar você desse delírio coletivo de essências universais. O que propõe, então, de novo, hein? Levi-Strauss, Eduardo Vieira de Castro, nós estamos na antropologia tipo pós-estruturalista. Ah, não sei o que é isso. Foda-se, tá tudo bem. Mas eu preciso da referência. É o perspectivismo aplicado ao yoga, ou seja, o reconhecimento real que são muitos yogas em metafísicas canibais inconstantes, estabelecidos por alianças matrimoniais marcadas pelo signo, pelo símbolo do canibalismo. Nossa, Beto, que viagem está falando. Eu estou falando diferente, que é para justamente você se arrumar da cadeira. Para você não fazer como a Mitty fez, que é natural fazer, Mitty, não estou recriminando. Então Purusha é o id, entendeu? Eu quero tirar você do senso comum. Ele chama Purusha de id. Eu estou buscando o conceito do id da psicanálise, estou jogando para conversar com a metafísica de Patanjali e estamos juntos num caldeirão. Por isso canibal. Porque eu vou comer as ideias natalianas de yoga, ela está comendo as minhas, e nós juntos num caldeirão no meio da floresta vamos fazer um ensopado disso para uma produção de uma nova forma de viver yogicamente. Ou não. Pode dar errado, André. Certo? Pode dar errado. Porque, entenda, só para tentar trazer você para a realidade, Iyengar e Patabi Joyce são alunos de um mesmo professor, Krishnamacharya. Mas eles nem se conversam. Fazem aula no mesmo lugar, leem os mesmos livros, têm o mesmo professor, é a mesma escola, mas constituem escolas divergentes. Então não há, você tendo mais simples, né? Ao invés de imaginar um multiculturalismo, várias culturas que falam a mesma coisa no mesmo lugar, eu vou chamar, não sou eu chamando, é a antropologia, de multinaturalismo. Pensa a natureza como corpo. Enxergamos muitos yogas, pois nossa perspectiva é da corporalidade. São nossos corpos que se diferenciam. E é por isso que a gente experiencia, vê, percebe, lê, escreve culturas diferentes. Dá uma respirada. Então, Beto, não é porque eu estou imerso numa cultura que eu vejo o mundo diferente. Não, é porque você transformou o seu corpo. E que agora você colocou um óculos diferente e fala, caralho,
Pode crer. É o corpo que se modifica. E como é que você foi ensinado a pensar? Eu vou modificar a minha mente, né? Essa instância fantasmática. Eu yogo, eu medito para controlar a minha mente. Não é isso, senso comum? O que eu estou falando? Você yoga, você medita porque transforma o seu corpo. E aí, claro, você vai mudar a perspectiva. Mas olha que rico isso, Pedro. Então, se eu yogar, meditar, transformando o meu corpo dentro do Zen budismo, eu vou conseguir ver o mundo zen budisticamente, porque eu modifiquei o meu corpo. A minha mente é uma ideia do corpo. Se eu modifico o meu corpo, eu modifico a minha ideia. Então, Beto, é por isso que os ameríndios, por exemplo, amazônicos, os povos da Amazônia, originários, principalmente os xamãs, entendem que podem se transformar no corpo de um jaguar, de uma onça, e aí eles têm a perspectiva do mundo da onça. Vai devagarzinho comigo, tá? Que agora é ladeira para baixo, tá? Não se perde. Ou seja, se perde. E ao invés de uma classe sacerdotal e seus discípulos e tradições de linhagem, determinando o que é certo e errado, moral e imoral, dualismo e essencialismo, são os feiticeiros, os xamãs, a pagelança, que se apresentam como diplomatas ou viajantes entre mundos. Os reais representantes e percebedores dos infinitos mundos ou camadas ou planos de consciência. Agora eu vou te buscar de novo, hein? Ou maias, que nos fazem viver assim ou assado. O yogi feiticeiro, ao contrário do yogi bramânico, o yogi padre, são aqueles que reconhecem a pluralidade de corpos, que por isso parecem entender mundos diferentes. Que bonito. Eu sei que essa parte é diferente, é difícil. Olha como para você é mais fácil entender que a cultura norte-americana é diferente da cultura sul-americana. Portanto, nós vivemos diferente, certo? Não é fácil para você? A cultura russa, nossa, é muito diferente da cultura mexicana. O que dizem os multinaturalistas é que o corpo deles é diferente. E aí, então, eles percebem um mundo diferente. Tentar trazer você para a realidade. Vocês estão agora aqui comigo, certo? E eu dou para você um copo de ayahuasca. Espero meia hora para bater. E quando bater, eu falo assim: descreve aí como é que está o mundo. A realidade física, morfológica mudou? Não. Mas por que você está vendo o negócio mexer? Por que você está vendo maior intensidade das luzes? Por que aquelas musiquinhas ficam repetindo, parece aquelas musiquinhas da capoeira? Que não tem nada a ver com você num estado normal de consciência, agora, no estado alterado, faz um sentido e fala, nossa, eu estou compreendendo tudo do universo. Mas depois de 2 horas, quando baixa o efeito da ayahuasca em você, você volta a perceber tudo como era antes. Mas agora, vem comigo, Natália, munido com pequenas doses de alteração, de modificação, dessa viagem que você fez, porque você modificou o seu corpo. Tira a ayahuasca e põe a série 1 do Ashtanga. Você faz 1h30 de Ashtanga, modifica o seu corpo e você se percebe, nossa, mais calmo, mais inteiro, mais pleno, em bem-aventurança, em samadhi. Sei lá quais são as letrinhas que você vai tentar nomear para tentar descrever a sua percepção nova do mundo. Dura para sempre isso, Beto? Não. Por isso que você faz prática diária, né? Para modificar esse corpo em toda a prática. Até o momento que você deveria, se fosse um multinaturalista, a aprender a
metamorfosear o seu corpo para conseguir pensar o mundo como Natália vê o mundo. Pegou, não? Então, Natália pensa o mundo diferente de mim porque ela tem um corpo diferente de mim. Vai devagarzinho. Então, são múltiplos os corpos que, imersos na imanência, esse substrato que permite que metafísicas nasçam, morram, recomecem, se metamorfoseiem de novo, de novo, de novo, que faz parecer que há muitas culturas e suas hierarquias, como, por exemplo, do pensamento selvagem ao pensamento civilizado, científico. Porque por mais que eu tenha falado para você durante a semana inteira, você ainda entende que Einstein é superior a um tupi-guarani do século XII. Olha como é difícil você desfazer isso. Agora, se permita assim beber um pouquinho do multinaturalismo. Einstein pensou o mundo, fez o mundo, estruturou o mundo, porque ele tinha um corpo einsteiniano, sei lá. Mas ele poderia ter um outro corpo. E teria pensado diferente. Porque ninguém pensa como Einstein hoje. A gente copia as fórmulas dele, porque você teria que se metamorfosear no Einstein. Quem faz isso, Natália? São os xamãs. São os feiticeiros. Então vem comigo, vou tentar amarrar isso aqui. Todos têm alma, entre aspas, mas nem todos têm corpos. Isso é o oposto do que os padres, os sacerdotes do yoga imaginam. Como eles pensam? O yoga que te formou. Todos têm corpos, mas nem todos têm alma. Alma no sentido, né, elevada, né? Purusha. Vou repetir. Todos têm alma, mas nem todos têm corpos. Porque há espectros não humanos que transitam entre nós de forma invisível. Agora, o que os padres imaginam? Todos têm corpos, mas nem todos têm alma. Alguns deliram, esses padres do yoga, que há os desalmados, desanimados, aqueles próximos a animais selvagens. Lembra que a onça não tem alma, né, para o católico. À mercê de suas animalidades. Pega a figura de Durga e vê como está descrito. Ela está sentada numa besta fera. Tá ligado? E, portanto, precisamos ser catequizados, colonizados por nós, pensam os padres do yoga, que temos alma pura, Brahmani. Nós precisamos domesticar, docilizar, vigiar, punir, ajudar a esse selvagem se desintoxicar, se reequilibrar, melhorar seus alongamentos, se purificar nos seus corpos. Porque eles têm uma herança dos animais que nós fomos também um dia. Para assim eles vislumbrarem as verdadeiras essências que nós já vivemos. Dá uma respiradinha. Em geral, você vai para o yoga, então, e vai yogar à luz daquele que se entende que já é, ou está no caminho, porque está à luz de alguém que já é maior do que ele, um Swami, um Yogananda, e vem trazer a palavra de Patanjali para você. É o mesmo pensamento jesuítico chegando em 1500 no Brasil para catequizar os índios que eram selvagens animais. E os índios, o que imaginavam os indígenas do Brasil? Será que esses jesuítas têm corpos ou eles são só espectros, espíritos? São próximos dos deuses. Tá entendendo, não? Enquanto os jesuítas discutiam, nós falamos isso já, se os indígenas tinham alma, porque eles parecem selvagens, andam nus e na floresta, igual os bois e as onças, os indígenas pensam, será que esses jesuítas, tão diferentes de nós,
têm corpos, aí eles afogavam eles para ver se apodrecia. Porque para eles, todo mundo tem alma. A árvore tem alma, o rio tem alma, a pedra tem alma, o passarinho tem alma, a Natália tem alma. Todos são, então, entre aspas, né? Para ficar na linguagem dos padres, deuses. Só que alguns são almas, deuses, animais, mas sem corpos. Quem é mais humano aí? São os indígenas, tá ligado? Você entende o que eu tô falando? A ética humana é muito maior destes multinaturalistas que entendem tudo animado. Mas alguns com corpos, outros sem corpos. E os padres que se sentem a régua moral do mundo? Fica julgando. Ah, aquele ali não tem alma, hein? Só tem esse corpo selvagem que precisa ser civilizado num processo de purificação. Vai ajoelhar no milho que joga em cima do match. No pain, no gain. E é assim que vocês iogam. Torturando os vossos corpos porque se imaginam impuros. Consegui, né? Acho que eu consegui, né? Acho que avancei aqui. Então, aos feiticeiros é o oposto. Há que se voltar a ter corpo, aprender a se metamorfosear para viver liberto das aparências construídas por essas almas ou espíritos ou ainda não humanos. Pois humanos é quem tem corpo. Os que não têm corpo são encantados, espectros, espíritos, só almas desincorporadas, desejando voltar a ter corpo. Portanto, humanizar-se. Dá um nó, né? É o oposto. Você se achava humana por ter alma. E eu estou falando, você é humana porque tem corpo, porque alma todo mundo tem. Então há uma multiplicidade de perspectiva intrínseca ao real. E ao contrário, você acha que o real, samsara, tem que ser transcendido, porque o ideal está lá no céu. Se é um ideal, não existe, né? É um delírio. Enquanto os padres, os diferentes deles são animais, aos feiticeiros, os diferentes deles são deuses, sem corpos. Lembra no capítulo 3? Patanjali, já falei isso. Explica como você fazer uma prática meditativa, chama de samyama, né? Dharana, Dhyana e Samadhi, para evocar um espectro, uma divindade, uma alma, só que sem corpo, para te ajudar na cena do yoga. Quem são esses yogis? São os yogis que Patanjali renega a selvagens, que Mircea Eliade também chama de aborígenes. E eu estou trazendo aqueles de volta para nós repensarmos, porque essa perspectiva de mundo se assemelha muito a como nós, latino-americanos, fomos constituídos. Porque os povos originários daqui sempre viveram assim, em éticas canibais. Mas nos convenceram a entender que eles são menores cognitivamente. Os yogis sacerdotes, ou que portadores de linhagem, nunca duvidaram que os yogis modernos tivessem corpos, porque eles são animais também. Olha, que excesso de asanas, não sabem fazer yoga, só trabalham com o corpo. Está entendendo, não? Está entendendo como é inverso? Os yogis sacerdotais valorizam a alma, a mente, e que desprezam corpos. Nós estamos aqui invocando os yogis siddhizeiros, porque eles nunca duvidaram que os yogis sacerdotais tivessem alma. Só que eles não têm corpos, eles desprezam corpos. Por isso, não conseguem encontrar a multiplicidade linda de yogas impossíveis de se viver, porque eles não são feiticeiros, eles não são pajés, eles não são xamãs, eles não aprenderam a transitar entre mundos. Eles vivem clausurados numa hierarquia vertical que eles deliram imaginando estar no topo. Consegui, hein? Consegui. Os sacerdotes, assim, duvidam que os corpos dos outros contenham almas.
Os siddhizeiros, esses que vivem na imanência, na realidade, ao contrário, duvidam que outras almas ou espíritos possam estar vestidos, dotados de um corpo material semelhante a eles. Por isso eles iogam para aprender a transitar entre os mundos. São diplomatas. São muito mais humanos do que aqueles que se vendem portadores de almas e desprezadores de corpos. Em suma, os yogis padres dominantes hoje, os que construíram a sua formação de yoga, consiste em fazer almas. Então, você yoga na mão de um padre, porque ele promete em você construir uma alma em André. A partir do seu corpo, natureza impuro. A praxidizera imanente está constituída em fazer corpos. A partir de um sócio espiritual, né? Dado que desde sempre os vários maias que existem são histórias que contamos sobre nós mesmos. Deste modo, eu finalizo aqui, eu juro. Se eu aprender com o yoga, me metamorfosear, cozer o meu corpo no fogo do yoga, texto do século XVI, chamado Yoga Vidya, disponível em espanhol e em português. Não, só em espanhol. Yoga Vidya, do meu colega do México, chamado André Munhoz. Eu nunca falo o nome certo dele, o acento é sempre no lugar onde eu estou errado. É Adriano Munhoz, sei lá, nunca tem um tio no N, nunca consigo falar o nome dele certo. Eu chamo ele de André, ele me corrige sempre. Aprender a se metamorfosear em corpos, posso então experienciar e viver em qualquer dos mundos possíveis. Eu não fico brigando qual é o melhor mundo, o certo, o errado, moral e imoral. Não, eu entendo que há uma infinidade de mundos, porque são infinitos corpos. Agora, insistindo em desprezar corpos, o modo de sofrer e se libertar dos sintomas das doenças, entra numa espiral delirante ou psicótico, né? De buscar uma alma imaculada que nunca existe, nunca existiu. O xamã muda o seu corpo para conseguir ver outros corpos. Vou dar exemplo mais prático da própria mítica do yoga, para acabar, eu juro. Um yogi é aquele que pode transformar um humano, pode transformar um peixe, o corpo do peixe, num corpo de humano. Sabe quem fez isso? Shiva, em Matsyendra. Matsya, peixe. Matsyendra é um peixe, eu já falei isso, hein? Matsyendra é um peixe que ouve o yoga pela boca de Shiva, e de tão interessado, Shiva, que é um xamã, que é um dançarino, que é um pajé, é um siddhizeiro, transforma aquele corpo de peixe em corpo humano. E Matsyendra, juro, junto com um cara de cavalo, Goraksha Nata, Goraksha, que é um cara de vaca, desculpe, Goraksha, então, é um cara de vaca com um peixe, eles vão construir uma nova linhagem de yoga, uma nova cultura de yoga. São dois corpos metamorfoseados, peixe e vaca. E Hanuman, que é também uma metamorfoseação do macaco. É um grande yogi, mas ele tem corpo meio humano e meio macaco, não é? E aquele que é meio humano criança e com cabeça de elefante? É o filho de Shiva. Ele se metamorfoseia em criança tendo cabeça de elefante. Tá entendendo a brincadeira que eu tô fazendo, não? Todos os principais yogis da mítica que a gente conhece, do próprio sul da Ásia, são transformações de corpos, tio. Não são transformações de alma. Não tem nenhum texto, aí ele modificou a alma de Ganesha. Não. Ganesha sempre teve alma. Hanuman sempre teve alma. Não tem nenhum problema com a alma. O que mudou? Mudou o corpo deles. Para poder, então, vivenciar, experienciar outros mundos. Pensa em Patanjali.
O que tem atrás de Patanjali representado? Serpentes. Patanjali tem um corpo metamorfoseado em serpentes, que é o mesmo que está enrolado nos braços de Shiva, que senta para meditar na pele de um tigre. Durga, a caçadora de demônios. Onde estão os demônios, André? Estão no meu inconsciente. Ela faz o quê? Ela corta a cabeça de humanos. Assim como Shiva cortou a cabeça de Ganesha, né? A gente nunca sabe o que ela colocou no lugar dessas cabeças patriarcais que ela cortou desses homens. Tá me acompanhando, tio? E entenda que Durga, essa feiticeira, foi denominada como caçadora de demônios por quem? Quem deu o nome de demônio para ela? São os eurocristãos, não é? Porque demônio não tem na mítica védica. Então, muito do nosso yoga, Beto, foi interpretado e traduzido pelo mesmo colonizador que vai para a Índia, unificando aquele país múltiplo de corpos, múltiplo natural, na imagem e semelhança da Inglaterra. Do mesmo modo que a Argentina, Buenos Aires, parece Madrid. Do mesmo modo que o centro de Santos parece Lisboa. O colonizador não suporta a diferença. Por isso, quem ele domina e conquista, transforma igual a ele. O xamã faz o quê? Ele se transforma igual ao inimigo, Katsu, para capturar o poder do inimigo. E não transformar o inimigo em ele ou destruí-lo. Pense em você como yogi, certo? Você vem yogando para destruir o inimigo em você, que causa o teu sintoma. Qual que é a ética do feiticeiro? Olha que bonito isso, brother. Você vai diminuir tua barreira de recalque, não para matar a causa que te produz sintoma, mas metamorfosear o seu corpo para perceber aquele afeto que passa descolado do seu corpo original, para se fazer sentir e aí recontar a sua própria história. Eu não quero acabar com o meu sintoma, porque senão a causa continua. E é assim que você yoga e medita. Você yoga e medita para arrefecer sintoma, mas a causa continua batendo na sua bunda. Como sintoma. Aí você arrefece sintoma, aquela causa do que te faz sofrer deixa de ter essa sintomática e muda. Então você para de ter dor nas costas e começa a ter dor na lombar. Você para de ter uma dor de cabeça e agora tem um pensamento obsessivo. Tá acompanhando, não? Desloca a porra do seu sintoma, Katsu, mudando o nome. O feiticeiro transmuta, metamorfoseia o seu corpo, viaja para buscar aquela ideia original descolada do afeto que te causa o sintoma, que te faz sofrer. E agora, com esse novo corpo produzido em Samadhi, eu falar aquilo que me incomodava, tô viajando. Era porque eu imaginava que meu pai, sei lá, tô viajando, falou isso para mim, mas na verdade ele quis dizer porque eu tô vivendo agora no corpo do meu pai. Tá acompanhando, tio? Ele não quis dizer isso. Eu que fiz essa tradução. Ele quis dizer outra coisa. O que meu pai realmente quis dizer. Foda-se! O importante é você acabar com a causa que você mesmo produziu, porque você era alienado daquele afeto que seu pai transmitiu para você e você fez uma tradução daquele corpo que você tinha com 7 anos. Pegou, tiozão? Isso é Winnicott, hein, velho? Isso é Ferenzi, tá ligado? Não dá para conversar com você porque você ainda é uma criança de 7 anos brigando com seu pai. Então eu preciso fazer você vivenciar essa criança de 7 anos esperneando porque seu pai falou alguma coisa para você
E aí você recontar, reouvir o que seu pai falou e como você traduziu. Olha que como é bonito isso, brother. Como você yoga hoje, purifica o seu corpo para tentar alcançar uma alma que acha que o que seu pai fez não tem nada a ver. Tá que pariu, é muito mais bonito ser feiticeiro. Então espera até aqui, de alguma forma, ao longo da semana, ter ao menos despertado em você novas incertezas, ao invés de construir absolutismos frágeis de verdades absolutas, lançar trevas às luzes perenes que te insistem em iluminar um caminho calmo, sereno, tranquilo, de não violência, de mãos em prece, gratidão a tudo, que te leve em direção a uma servidão voluntária. Espero também ter conseguido produzir em você uma angústia ao final dessa nossa pequena preparação para o webinário, a Fundamentos do Yoga no Real, acontece de 12 a 15 de novembro, tudo gratuito, certificado, já tem muito material liberado para você lá, seja iniciante, experiente, ou só um curioso do yoga e da meditação, se libertar dessa possível dívida infinita que você mesmo se autoimpôs. Sejam bem-vindos ao caos e ao mundo que, se tudo for suficientemente bom no seu yoga, se sinta sem nada a perder ou ganhar, por isso mesmo, enfim, em Kaivalya, liberado do peso que te impuseram de você ter que chegar em algum lugar que não existe. Por isso você não para de correr e se cansar, apenas compreendendo, é o que eu tento fazer para você, que a vida é um início, meio e começo de novo. De vidas antes, talvez, impossíveis, porque você está lastreado por um mundo transcendente que promete para você alguma coisa que nunca vai existir. E como diz todos os artistas, como Shiva, nas coxias, muita merda para você aqui para frente. Fico aberto para vocês aí dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor, e convite aberto para todo mundo encontrar a gente de 12 a 15 de novembro, semana que vem, no Fundamentos de Yoga no Real. Muito obrigado.